Boa tarde, povo de Deus. Já faltam alguns minutos somente para meu dia, mas já podemos dar boa tarde. A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus. A paz do Senhor Jesus, querida igreja do Senhor. Amados, queremos trazer uma reflexão nesse meu dia. Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, versículo 14, que diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. A passagem é muito conhecida da igreja, principalmente nas Santas Ceias. Eu quero trazer uma reflexão justamente sobre esta passagem. Às vezes, ou infelizmente, alguns limitam a palavra de Deus e dizem assim: essa palavra só é para ceia, ou essa palavra é só para missões, ou essa palavra é só para pregar na rua. Alguns dizem: não, essa palavra é só para pregar na igreja, como que se a palavra de Deus ela fosse limitada a assuntos somente. Mas não, a palavra de Deus ela é incondicional, ela nos traz ensinamentos independente da situação. E eu quero aqui, meus queridos, aprender com os irmãos justamente no versículo de número 14. O que me chama a atenção aqui é a hora, e chegado a hora, pôs-se à mesa. Eu quero justamente falar sobre a mesa de Cristo. Tá certo? Porque, irmão Enéas, ora, principalmente nesses últimos dias, na qual aprove a Deus nós estarmos em casa, em reunião com as nossas famílias, fazemos o culto doméstico, sentados à mesa. Eu quero falar aqui sobre um assunto que nós precisamos nos atentarmos para isso. Nós falarmos sobre mesa, dependendo do costume, da tradição dos povos, nós sabemos que na mesa, ou à mesa, não é assim? Usando o português mais correto, porque ninguém se senta na mesa, a gente se senta à mesa. Então, nós trouxermos ou trazermos algumas experiências, nós vamos entender que nos nossos costumes, a mesa é o local onde o pai ensina os filhos, a mãe ensina os filhos. Hoje está um pouco diferente, mas normalmente, comumente as pessoas, os pais de família, se sentar principalmente na ponta, na cabeceira, nós chamamos assim, e dali trazer instruções para os seus filhos e para o dia a dia da sua família. A mesa também é lugar onde os casais apaixonados fazem jura de amor, não é assim? Marcam compromisso, não tem erro nenhum nisso, tá certo? Desde que sejam dentro dos padrões bíblicos, não tem pecado nenhum. A mesa é o local onde eles fazem jura de amor, os grandes empresários se reúnem em almoço, em um jantar, para tratar de negócio, tudo isso à mesa. Então, queridos, a mesa ela tem vários significados, e alguns espirituais que queremos aprender nesta noite, ou nesta tarde, né? É claro que eu não vou aqui exigir do texto aquilo que o texto não diz, não vou dizer nada sobrenatural, ou forçar aquilo que o texto não fala. Mas eu quero falar em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 2, e o versículo de número 15, é a primeira mesa que eu quero falar, é a mesa dos cambistas. Embora essa mesa não fosse utilizada para alimentação, mas era uma mesa usada para a alimentação da alma, da ganância. Esta mesa, querido, é a mesa das vendas e das trocas. Esta mesa é uma mesa que muitos cristãos estão sentados, que muitas pessoas hoje, principalmente nesse evangelho, que as pessoas estão confundindo o evangelho com ganhar dinheiro, muitos estão se sentando a esta mesa, infelizmente. E que mesa é essa? É a mesa da venda. As pessoas estão vendendo aquilo que Deus lhe deu, vendendo o seu dom, trocando o seu talento. Pastores, homens e mulheres de Deus que estão sentados a essa mesa. Em João 2,15, Jesus ele vai, infelizmente, tomar uma atitude, ou felizmente, né, para muitos e infelizmente para outros. Jesus ele vai tomar essa atitude de virar a mesa dos cambistas e nos dar uma grande lição, irmão, porque esta mesa as pessoas têm se sentado, a mesa da ganância, a mesa do materialismo, onde as pessoas só estão pensando em tirar proveito das coisas. Ora, quantas perguntas eu já escutei
Quantas indagações já me fizeram, quanto eu cobrava para levar uma mensagem. Quantas pessoas já me perguntaram quanto eu iria cobrar, quanto eu iria ganhar em dirigir uma congregação. Porque muitas pessoas estão sentadas a essa mesa. A mesa de quê? A mesa da ganância, a mesa da venda, a mesa da troca, a mesa das coisas superficiais. Eu quero chamar a atenção aqui também de outra mesa que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, versículo 19 a 21, que vai falar da parábola, meu querido, ou a parábola não, a passagem, né? Porque cita nome de pessoas, a passagem do rico e Lázaro. Essa passagem, querido, a Bíblia vai dizer assim: ora, havia um homem que vivia regalada e esplendidamente. Aquele homem vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ou seja, qual era a roupa daquele rapaz? Ele vestia de púrpura, uma roupa que somente os mais abonados, abastados poderiam vestir. Uma roupa que chamava atenção, uma roupa que era de luxo. E a Bíblia também diz que ele vestia de linho finíssimo, ou seja, uma roupa confortável. Então ele era bem vistoso por fora e era uma roupa confortável por dentro. Mas, querido, ele fazia parte de uma mesa, e essa mesa, irmãos, se nós trouxermos para alguns sentimentos hoje, é a mesa da insensibilidade e da avareza. Muitas pessoas estão sentadas a essa mesa. Muitas pessoas não querem mais ter noção ou sofrer os que as pessoas estão sofrendo. Muitos estão vivendo o evangelho egoísta. Muitos estão vivendo a filosofia, sabe de quem? Lembra da passagem do bom samaritano? Ali você vai ver 3 filosofias. Até vocês já viram isso postado no Face, se tornou até jargão de pregadores, quando a filosofia do samaritano, dos ladrões e daquele levita e sacerdote. A filosofia do levita e do sacerdote era mais ou menos assim: o que é meu, o que é teu. Ou seja, não me meto contigo, o teu problema não é meu problema, a tua situação não é minha situação, te vire. Essa é a filosofia do sacerdote e do levita. Já a filosofia dos ladrões era: o que é meu, mas o que é teu é meu também. E roubou aquele homem. Já a filosofia do bom samaritano era totalmente diferente, era inversamente proporcional. A filosofia do bom samaritano era: o que é teu, mas o que é meu pode ser teu também. Parece-me que pregar sobre isso é pregar na contramão. Um evangelho em que as pessoas são ensinadas a conquistarem, mas não são ensinadas a doarem. É nessa hora que a igreja precisa dar as mãos, que nós, e eu, principalmente que estou falando, a exigência é maior para mim, como pastor e líder de igreja. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sentados à mesa da insensibilidade, ou à mesa, porque aquele homem não tinha nenhum, irmãos, sentimento com relação àquele outro rapaz, enquanto ele vivia regalada e esplendidamente, ou seja, de barriga cheia, se alimentava bem. E a Bíblia diz que o pobre daquele homem jazia cheio de chagas à porta daquele outro, no qual os cães vinham lamber as feridas. Olha que situação, olha que mesa era aquela. Naquela mesa, irmãos, poderia ter vários pratos, poderia ter vários tipos de comida, mas espiritualmente aquela mesa era uma mesa onde o prato principal era a avareza, o prato principal era a insensibilidade, o prato principal era o coração duro e as mãos encolhidas. Que o Senhor nos guarde de nós sentarmos a essas mesas. Mas aí, queridos, existem outras mesas famosas também. Mateus, capítulo de número 14, versículo 9, a Bíblia vai falar de uma mesa extremamente perigosa. Qual é, irmão Enéas? É, irmãos, a mesa do rei Herodes. Na mesa do rei Herodes, nós vamos encontrar, meu querido, o orgulho, o prato principal, a carnalidade, a vaidade, o crime, a traição, o derramamento de sangue, a morte de inocentes, muito parecido com o que está acontecendo hoje, principalmente em alguns regimes, algumas formas de governo, em alguns sistemas e filosofias que nós estamos vivendo, que estão querendo impetrar ou colocar no meio cristão, que o evangelho não coaduna com isso. É tanto que
o Evangelho é totalmente diferente. Todos nós sabemos disso. Se você observar, parece-me que nós andamos no contrafluxo. Observe que para o Evangelho, para ser o primeiro, tem que ir lá para o final da fila. Para viver, tem que morrer. Para ser grande, tem que ser pequeno. Não é assim? O Evangelho funciona diferente, totalmente diferente. O Evangelho, ele tira o grande e coloca o pequeno. Onde nós encontramos muitos famosos, mas às vezes os anônimos é que fazem a história. Então a mesa de Herodes também, nós observamos o rei Belsazar, observamos também o rei Assuero. Eles tinham essa mesa. É uma mesa, irmãos, que o prato principal é o orgulho, a carnalidade, a vaidade e o crime. Que o Senhor nos guarde de nos sentarmos a esta mesa. Agora tem outra mesa pior do que todas elas. Meu querido, se encontra no capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, é a mesa dos demônios. Paulo vai falar sobre isso. A mesa do demônio é onde se encontra idolatrias e feitiçarias. Ah, meu querido, muitos estão participando dessa mesa, infelizmente. Observe que estão querendo transformar o evangelho em feitiçaria. As pessoas estão pegando a Bíblia Sagrada, mergulhando no óleo, isso é bruxaria. As pessoas estão pegando o seu nome, e como se isso fosse milagroso, leva para um monte e ali vai tocar fogo no seu nome, vai embeber no óleo, isso é bruxaria. Que o Senhor nos guarde dessas coisas, do copo em cima do televisor. Essas coisas, irmãos, não funcionam. O Evangelho, ele não precisa dessas coisas. E muitos estão participando dessa mesa. A mesa, irmãos, e quando se fala de idolatria, às vezes nós queremos só acusar a religião A ou B, mas quando tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é idolatria. Vivemos agora um país, querido, que infelizmente dividido. As pessoas estão idolatrando os líderes políticos, quer seja de um lado ou de outro, e infelizmente estão idolatrando pastores, idolatrando líderes. Infelizmente, esta mesa não é para nós estarmos. Essa mesa não tem alimento para nós. Então nós temos esta mesa pior, a mesa dos demônios. Que o Senhor nos guarde. Agora, queridos, quero eu também falar de uma mesa especial. Eu quero voltar para o texto que diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Agora eu quero falar sobre a mesa de Cristo. Quem não lembra do Salmo 23, embora aquela mesa não fosse uma mesa que nós conhecemos, né? Alguns historiadores vão dizer que aquela mesa era um local ou uma planície onde as ovelhas se alimentavam. Mas vamos lembrar o Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, queridos, a mesa de Cristo é especial. Eu vou te mostrar aqui, meus queridos, alguns ingredientes, alguns pratos, o cardápio da mesa de Cristo. O cardápio da mesa de Cristo está no versículo de número 15, quando Jesus disse-lhe: desejei muito comer convosco, olha aí, antes que padeça. O primeiro cardápio, ou o primeiro prato que está oferecido para nós naquela mesa, que estava naquela mesa, que é para mim e para você hoje, é o desejo de comunhão conosco. Jesus vai dizer assim: desejei muito estar convosco antes que eu padeça. Era o desejo de Cristo reunir os apóstolos, é o desejo do Espírito Santo ter comunhão comigo e contigo, é o desejo de Jesus estarmos juntos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, ele não estava só batendo, ele estava batendo e chamando, porque uma coisa é eu chegar na casa do irmão Almir Fernandes, Pai do Senhor, meu querido, uma coisa é eu chegar na casa dele e bater. Qualquer um pode bater, mas se eu bater e dizer: pastor Almir Fernandes, ele vai conhecer pela voz e vai abrir a porta. E Jesus estava batendo e chamando e dizendo assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, deixar eu entrar, então eu cearei com ele. Olha aí, a mesa.
e ele comigo. Então, o primeiro prato que nós precisamos nos alimentar agora, principalmente nesse meio-dia, se alimente desse prato tão maravilhoso. Qual é, pastor? Jesus vai dizer: desejei muito. Olha aí, queridos, comer convosco. Se alimente, querido, da comunhão com Cristo. Se alimente da intimidade com o Senhor. O segundo prato que está a essa mesa, meu querido, está no versículo de número 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do meu Deus. Ou seja, uma grande promessa, tanto para os apóstolos, alguns não creem nisso, mas eu creio, não foi só para os apóstolos, foi para a igreja, foi para mim e para você. É esse prato, querido, da promessa de um reino vindouro. O prato, querido, das promessas de Deus. Você tem se alimentado do prato das promessas de Deus? As promessas que não falham, as promessas que se cumprem, que estão se cumprindo, tá certo? Então, essa promessa, outro prato, outro cardápio, faz parte do cardápio, está no versículo 17 e no versículo 19. Versículo 17 diz: e tomando o cálice, o havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós. Olha aí, antes de tomar e dar para os discípulos e repartir, havia, queridos, a gratidão. Jesus deu graça por todo aquele prato, por todo aquele pão e aquele vinho, por todas aquelas maravilhas. Então, querido, na nossa mesa de comunhão com Cristo não pode faltar a gratidão. Ah, irmão Inés, mas o mundo está em trevas. Agradeça ao Senhor. Ah, queridos, houve uma pequena interrupção. Continuando, meus queridos, nós vamos ver no capítulo 22, versículo 17 e 19, quando nós falamos agora, depois dessa interrupção, nós vamos ver o seguinte, que Jesus ele agradeceu, e tendo dado graças. Então vamos agradecer ao Senhor, agradecer a Deus, porque você já percebeu que mesmo essa pandemia e mesmo a essa histeria, no meio a essa confusão, essa loucura que o mundo está, eu tenho certeza que você já se alimentou bem hoje, você talvez já esteja se alimentando novamente, você já está até à mesa. Agradeça a Ele pela sua saúde, agradeça pela sua fé, que você está com ela ainda. Agradeça pela sua família, que quanto tempo fazia que você não tinha nem eu a comunhão que nós estamos tendo agora. Né, queridos? O versículo de número 19, o versículo 17 diz assim: tomando o cálice, o havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós. Sabe qual era o outro cardápio? Sabe qual era o outro prato que tinha naquela mesa? O prato, irmãos, da comunhão com os irmãos. Primeiro comunhão com Deus e agora comunhão com os irmãos, quando diz repartir entre vós. Nós vivemos um evangelho tão egoísta que é mais ou menos assim. Alguns louvores refletem isso, né? Mas o evangelho é comunhão também com os nossos irmãos, é repartir. As pessoas aprendem 2 versículos e agora já se sentem o tal. As pessoas aprendem um hino a mais do que o outro e já acham que é melhor. Não, querido, quanto mais você receber, reparta com os irmãos, reparta aquele conhecimento que Deus te deu. Use o seu conhecimento não para humilhar, use o seu conhecimento não para outras coisas, mas sim para você se edificar na presença do Senhor. Meu querido, o outro prato também nós vamos encontrar está no versículo 28 e no versículo 29, que diz assim: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Olha aí, versículo 29 vai dizer assim: e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Olha o que ele vai dizer: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas tentações. Ou seja, sabe que prato é esse, querido? É o prato da promessa do galardão. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, vamos refletir, vamos só apenas relembrar. Primeira mesa, a mesa dos cambistas. A mesa da venda, da troca e da ganância. Segunda mesa, a mesa da insensibilidade. Terceira mesa, a mesa do orgulho e da carnalidade. Quarta mesa, a mesa da feitiçaria e da idolatria. E a quinta e principal mesa
é a mesa de Cristo. Participemos desta mesa, nos alimentemos juntos à mesa, nos alimentemos da palavra do Senhor. Venhamos robustecer a nossa vida espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua família, as tuas finanças, que o Senhor abençoe o teu ministério, que o Senhor em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.